Ótima chance de ver o próximo destino dos Arrowheads. Oi, aqui é o Todd para Arrows vs Armor 3 com Will Sherman. É bom ter você de volta aqui. Viemos à forja do Will Sherman para ver ele fazer as pontas de flecha usadas em Arrows vs Taos, Armadura 1 e 2, mas, mais recentemente, em Arrows vs Armadura 3, pois são bem diferentes. Assistindo ele forjar e conversando, entendemos os custos, a rapidez de produção, os motivos de uso e por que uma substituiu a outra. Em Arrows vs Armadura 1 e 2, analisamos o tipo 9 Bodkin curto. Já no terceiro, avançamos as datas após 1415 do Arrows Desusta. Armadura 1 e 2 para 1450 agora, 1450 na preparação para isso. Durante muito tempo, usaram as tipo 16 pontas, laminadas e farpadas, mas por volta de 1450 iniciaram a transição e, em 1461 em Taunton, já utilizavam apenas as tipo 21, laminadas, farpadas e de aço temperado, mas feitas de modo diferente. Nosso trabalho em Flechas vs Armadura 1 e 2 ajudou a entender bem as pontas tipo 9, mas até então não havíamos trabalhado com as tipo 16 pequenas laminadas e farpadas. Assim, esse tema virou o foco de Flechas vs Armadura 3. Vou deixar a ponta tipo 21 de lado por agora, depois volto a falar dela. Mas olhando para as tipo 9 e as tipo 16, obviamente elas parecem um pouco diferentes. Mas existem diferenças fundamentais e principais entre elas. Uma diferença é o tamanho, outra o peso, os materiais usados e a forma das soquetes. Então vamos conversar sobre as 4 principais diferenças entre essas duas cabeças. Descobrimos que nos 2 primeiros filmes usamos Bodkins tipo 9, independentemente do uso. Elas são muito longas, sim, e o comprimento delas significa que você está lidando com vários pontos fracos. Você tem o pescoço aqui, que pode entortar e quebrar, tem a área do cabo, que pode entortar quando você aplica força. E você consegue a alavanca, porque vamos pegar nosso capacete aqui, porque quando a flecha atinge, ela bate em um ângulo aqui. Sim, a flecha ainda está se movendo para frente. Sim, então ela está entortando, e por causa do comprimento dela, você tem uma curvatura e alavanca longas, o que causa fratura no pescoço ou cavidade, geralmente atrás da cabeça. Isso foi resolvido ao encurtar a cabeça, o que facilitou, sim. Problemas de alavanca sumiram. Eles sumiram. O problema da ponta encurtar é resolvido usando ferro macio na ponta e aço para aguentar placas de aço. Importante notar que há muitas evidências arqueológicas mostrando que as pontas farpadas tipo 16 tinham ponta e lâmina de aço. Quase não há provas de que esses bodkins curtos eram feitos de aço. O interessante é que muitos têm encaixes de ferro e bordas de aço não endurecidas. Mesmo assim, adicionam aço, seja por ductilidade, dureza ou resistência. Mas não estamos encontrando muitos. Eles foram feitos de aço. Acho que há um que foi feito de aço ou algum que tenha sido cementado. Eles supunham que faziam isso por poder, mas confirmamos porque achamos e testamos os itens. Esses encaixes de ferro foram endurecidos e reforçados na ponta com aço, diferenciando o material. Ao soldar essas farpas, você também as solda nas que eu observei sobre a emenda do encaixe, certo? Ao atingir a armadura, o encaixe abria e a flecha avançava, coladas ou não. Ao soldar, soldei exatamente sobre a emenda. Sim, isso faz 2 coisas. Uma, adiciona as próprias farpas, mas também fecha a junta com solda. Então agora ela não pode mais abrir. Toda a energia usada para abrir esse encaixe não avança em direção ao alvo. Você não perde energia ao abri-lo nem ao disparar a flecha. Não. Mas o outro aspecto que precisa ser mencionado sobre os materiais aprimorados, o aço duro, é o impacto de raspão. Tudo que não estiver em uma placa plana, com ponta de ferro, tende a raspar ou deslizar, mas não penetra. A energia da flecha é dissipada e enviada para onde quer que ela vá repetidamente. Observamos isso com os modelos endurecidos, tipo 16, e seus ângulos malucos. Eles vão penetrar e é algo bem diferente. Você pode sentir isso na sua própria mão. Você sente, ela penetra, permanece e toda a energia é transferida para o capacete. E você viu isso repetidamente. Com o fato de que as flechas não estão espalhadas pelo campo, elas simplesmente caem aos pés do alvo. Toda a energia foi dissipada, o que foi algo notavelmente diferente.
Nós não estávamos esperando por isso, estávamos. Então, o último ponto que precisamos abordar é o peso da ponta da flecha. Agora, uma flecha obviamente tem um objetivo. Ela precisa ter uma certa quantidade de peso para funcionar de forma eficiente. E por muito tempo, nós achamos que essas eram as pontas de flecha padrão, mas elas são realmente pesadas. Elas se parecem mais com virotes de besta. Isso pesa 25 a 30 gramas e é muito pesado. Estas têm 10, 6 ou 5 gramas. A ponta da abadia de Westminster pesa 3,5 gramas. Estimamos que, no sentido prático, isso significa que essas pontas farpadas, esses tipo 16, vão permitir que a flecha viaje mais longe porque a flecha é mais leve. Ela possui várias vantagens sobre o antigo tipo 9. Ela morde mais forte, libera mais energia, viaja mais longe e rápido, o que é útil para a penetração profunda. A questão é: quanto tempo leva para fazer direito? É fácil dizer que temos tantas vantagens e razões para querer pensar assim, mas se fosse inacessível, eles teriam feito certo. Provavelmente não. Aqui está uma ponta Bodkin tipo 9 simples de ferro, que faço em cerca de 5 minutos. Certo. Uma pessoa já habilidosa e bem paga fazendo o trabalho, entendi. Sim, definitivamente esse é um trabalho para uma pessoa só, mas este aqui é para 2 pessoas. Você tem um encaixe de ferro e tem farpas de aço por cima dele. Isso me leva cerca de 7 minutos. Desses 7 minutos, a parte não especializada leva alguns minutos, sendo basicamente trabalho do aprendiz. Não pagaria por isso. Ele faz pontas para mim o dia todo, então forjo a soquete e soldo tudo. Ok, é alguém, mas não é um trabalho remunerado. Então o que resta? Então cerca de 5 minutos. Leva uns 5 minutos para forjar o cone e soldar as farpas. Apesar de parecerem diferentes e esse demorar mais, o tipo 16 é o mais demorado. Mas você tem um elemento de trabalho não remunerado ou extremamente mal pago ali, enquanto aquilo é todo o trabalho bem remunerado. Apenas uma pessoa trabalhando ali. Assim, é razoável supor que terão um custo semelhante. Sim, eu acho que sim. Certo. Isso é uma coisa. A próxima, Vamos fazer tudo bem. certo, maravilhoso. O que foi isso? 5 minutos, 10. Bem, 5 minutos, 10. Um tipo 9. Arrowhead quase pronto. E esse pequeno arquivo já estará pronto para ir para as linhas, certo? Tipo 9. 5 minutos e 10. Para uma pessoa só. Então, de mão de obra qualificada, isso mesmo. Então mostra pra gente o tipo 16. Certo, legal.
Ótimo trabalho. Vamos ver isso. Isso foi 735. Ok, isso mesmo. Se tirarmos os minutos que o aprendiz gastou nas farpas antes de você soldar, a tipo 16 demorou 25 segundos a mais. Mais fina, curta, dura, forte e leve. Não sei. Isso aí deve ser uns 5, 6% mais longa, mas tem muitos benefícios com isso. Próxima etapa é ir para a pedra de amolar e voltar aos aprendizes, pois ambas precisam ser afiadas. São lindas, certo? Você é tipo 16, tipo 9 fabuloso. Vamos recapitular até aqui. O tipo 16 com ponta afiada e farpada demora um pouco mais para ser feito que o modelo antigo de ferro mais macio. Ele te dá os benefícios de um peso menor. Isso vai mais longe, vai mais rápido, é mais duro, muito, muito mais duro, muito mais resistente, mais forte. Isso aí. Há vários motivos para você querer usá-lo. Benefícios incríveis e motivos para abandonar o antigo. Tipo 9. Por volta de 1450, esses já estavam por toda parte. As coisas mudam novamente. O tema de flechas versus armaduras 3 era sobre novas armaduras e também novas pontas de flecha. Em 1461, em Taunton, já haviam evoluído. Quais foram os achados lá? No canto inferior do campo, onde acharam pontas de flecha, encontraram mais de 300 do tipo 21, como chamamos agora, com base no Museu de Londres. E não são mais essas. Então, só nesses 11 anos elas foram substituídas. Sim, provavelmente houve uma sobreposição, sempre há uma sobreposição com tecnologia, mas com certeza. Em 1460 e novamente em 1471, a Batalha de Tewkesbury. Todos são construídos da mesma forma, mas são brasados, não soldados. Isso é diferente. E apesar de não ser o tema, de Arcos versus Armaduras 3, é uma ótima chance de ver o que aconteceu com as pontas de flecha depois. Então, 21, por favor. De volta à pedra de amolar para afiá-las, Nosso tipo 21 finalizado, afiado, endurecido, temperado e incrível. posso dizer, a habilidade nessa construção foi de 4 minutos e 45 segundos incrível. Ainda mais rápido do que um Bodkin de ferro, então. Então o Bodkin de ferro durou cerca de 5 minutos. Tipo 16, 500 e 25 e 4 minutos e 45 para o elemento habilidoso disso. Em 1450, durante o Arrows versus Armor 3, os tipo 21 estavam apenas surgindo, por isso foi feita a transição dos antigos tipo 9 e tipo 16. Eles são duros, são leves, batem mais forte, mas o tipo 21B faz tudo isso com menor custo, mais rapidez e menos mão de obra qualificada, já que a escassez de profissionais sempre foi um problema e isso contribui para resolver. Por que você não usaria isso? Essa é a escolha, não é? É. Nós ainda não testamos esses extensivamente, pois não era o foco do Arrows vs Armor 3. Talvez no futuro, mas por agora, acreditamos que eles se comportariam de forma semelhante. A borda frontal e o aço temperado funcionam do mesmo jeito. Então você tem os mesmos benefícios por um custo menor. Tem que ser por isso. Você vê eles em Taunton, vê em Tewkesbury e realmente vê durante os últimos 100 anos da era militar. LOMBOW. Sim, Existem 1475 mostrando exatamente esse formato, sabe? Eles usaram esse tempo todo até a pólvora criar o dispositivo de arco. obrigado, Will, por mostrar e explicar o processo. Sempre à disposição. Este é só um dos filmes da série Arrows vs Armor 3, mas há outros. O principal que você não pode perder
é o 7. Arqueiros com arcos de guerra pesados atiram em soldado blindado de 1450. Pontas de aço farpadas tipo 16? E isso é fascinante. Até a próxima. Valeu, pessoal.